Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a equação da reta no plano cartesiano. Como sabemos, dois pontos A e B, por dois pontos A e B passa uma única reta e dois pontos sempre estarão alinhados. Então, o que está dito aqui? Ó? Se eu tiver dois pontos A e B, por eles passa uma única reta. Tá? Não importa a posição dos pontos A e B, eu sempre vou conseguir passar uma reta por eles dois, ok? Agora, veremos qual é a condição para que um ponto a mais, para que três pontos distintos, A, B e C, pertençam a uma mesma reta, isto é, estejam alinhados. Tá bem? Para que os três pontos estejam alinhados, é necessário e suficiente que o determinante, né, de x, a, y, a e 1, x, b, y, b, 1, x, c, y, c, 1, seja igual a 0. Tá bem? Quando três pontos estão alinhados, também dizemos que eles são colineares. Tá? O que vocês têm que entender aqui? O que a gente está querendo? Nós temos duas situações que podem acontecer com dois pontos. Eu posso ter o ponto A, o ponto B e o ponto C colocados em linha, certo? Mas eu posso ter aqui o ponto A e o ponto B em linha e o ponto C em algum lugar fora dessa linha, tá? Então, eu quero a condição para que aconteça isso aqui, é que este determinante seja nulo, ok? Verifique se os pontos A, 3 e 2, B, 4 e 1, C, 1 e 4 são colineares. Lembrando, XA, YA, XB, YB, XC, YC, ok? Calcular o determinante. Para quem não lembra, determinante, como nós calculamos? Vai ser 3, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 1 e 1. Como a gente calcula determinante? Copia primeiro as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas para o lado. 3, 4, 1. 2, 1 e 4. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, sentido para baixo. Multiplicando. Tá bem? Então, isso aqui vai ficar o quê? 3 vezes 1 vezes 1, 3. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1 vezes 4 vezes 4, 16. Tá? Menos, agora para cima, 1 vezes 1 vezes 1, 1, 4 vezes 1 vezes 3, 12, 1 vezes 4 vezes 2, 8, ok? Só para quem não lembra como a gente calcula determinante, tá aí. Como o resultado do determinante é zero, concluímos que os pontos são colineares, então eles estão alinhados, ó. O resultado aqui no final deu zero, que é o que eu preciso. Se não der zero, se der qualquer outro número, os pontos não estão alinhados, tá bem? Determinar o valor de K para que os pontos A, K e 7, B, 2 e menos 3, C, K e 1 sejam colineares. Então, a gente vai colocar no determinante, vai resolver também e vai verificar que o K precisa ser 2. Lembrando, determinante, né? K, 7 e 1, 2, menos 3 e 1, K, 1 e 1. Copia as duas primeiras colunas. Multiplica primeiro para baixo. K vezes menos 3 vezes 1, menos 3K. 7 vezes 1 vezes K, 7K. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Para cima agora.
K vezes menos 3 vezes 1, menos 3K. 1 vezes 1 vezes K, K. 1 vezes 7, 1 vezes 2 vezes 7, 14, tá bem? Então, fica aqui 4K mais 2, menos 2K mais 14, menos com menos é menos com mais é menos. 4K mais 2K, 6K, 2 menos 14 menos 12, passa para o outro lado positivo, passa o 6 dividindo, K igual a 2. Bem? Dados os dois pontos A e B pertencentes a uma reta R, podemos determinar a relação entre um ponto P, X e Y também pertencente a esta reta R. Tá? Da condição de alinhamento de 3 pontos, a gente sabe que o determinante vai ser 0. Tá? Se o determinante vai ser 0, eu manipulo aqui, eu chego aqui nesta equaçãozinha, tá bem? Vejam que fica aqui X e Y, tá bom? A equação obtida é conhecida como equação geral da reta, tá? Que passa pelos pontos A e B. Exemplo 3. Vamos obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e B, 3 e menos 2. Então, fazer o determinante. Ponto menos 1 e 3, ponto 3 e 2, ponto X e Y. Tá? Resolvendo o determinante, eu vou ter menos 2 mais 3y mais 3x, menos 2x menos y mais 9. Então, fica 3x mais 3y menos 2, menos 2x mais y menos 9. Fica x mais y mais, menos 11. A equação da reta que passa pelos pontos A e B, portanto, é x mais 4y menos 11 igual a 0. E aqui nós temos a representação da reta para vocês terem uma ideia do que acontece. Ó. Os pontos A e B demarcados e a reta de equação x mais 4y menos 11 igual a 0. Exemplo 4. Verifique se o ponto 3 e 2 pertence à reta de equação x menos 3y mais 3 igual a 0. Resolver este problema é bastante simples. Basta substituirmos x igual a 3 e y igual a 2 na equação e verificar se o ponto satisfaz a igualdade. Então, aqui, ó, vou pegar aqui o ponto, que é x e y, vou substituir na equação e vou ver se ela funciona. Então, x vale 3, y vale 2 e vou trocar. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 3. Então, 3 mais 3, 6, menos 6, 0. 0 igual a 0. Ok, o ponto P pertence à reta. Se desse qualquer outro valor aqui que não fosse o 0, o ponto não pertenceria à reta. Exemplo 5. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 3 e 1 e 2 e 4 e em seguida determine os pontos de interseção da reta com os eixos x e y. Então, primeiro eu vou resolver o determinante para achar a equação geral da reta. Tá? Encontrei ela aqui, né, fazendo o determinante, e já temos a equação da reta, né? Como que a gente vai determinar os pontos de interseção com o eixo y? Tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, vamos supor aqui que essa aqui seja a reta, tá bem? O ponto de interseção vai estar aqui, ó. O que eu sei sobre esse ponto? Eu sei que x vale 0, ok? Então, a interseção com o eixo x será um ponto C, xc e 0. Então, eu vou trocar isso aqui na equação da reta que eu encontrei. O x é xc e o y é 0. Isolo o xc, vai dar 10 terços. Então, o C é 10 terços e 0. Ponto C de interseção com o eixo X. Agora, a interseção com o eixo Y será o ponto 0 e YD. Faço a mesma coisa, substituo na equação encontrada. Isolo o YD é igual a 10. Então, aqui está pontos A e B, ponto C de interseção com o eixo X, ponto D de interseção com o eixo Y. Inclinação e coeficiente angular de uma reta. Toda reta no plano cartesiano forma um ângulo com o eixo x de medida alfa,
sendo 0 menor ou igual que alfa, que é menor que π, ou seja, o alfa está entre 0 e 180 graus. Esse ângulo é chamado de inclinação da reta. Chamamos de coeficiente angular da reta não perpendicular ao eixo x o número real m expresso pela tangente do ângulo alfa, a inclinação da reta. Então, m é igual a tangente de alfa, tá? Então, vocês têm duas situações aqui, entre 0 e 90 graus, né? O ângulo tá aqui, o alfa, né, pequenininho ali, e a inclinação positiva, a tangente é positiva nesse intervalo, ok? E aqui, maior que 90 graus, tangente é negativa, mas isso já sai resolvido aqui na definição que nós temos para nosso coeficiente angular da reta. Quando a reta é paralela ao eixo x, ela possui coeficiente angular nulo, ou seja, m é igual a zero. Quando a reta é paralela ao eixo y, ou seja, quando alfa é 90 graus, o coeficiente da angular não é definido, tá? E a equação da reta é da forma y mais c igual a zero, não existe x nela, tá? Quando conhecemos dois pontos, A e B da reta, podemos determinar o coeficiente angular da reta usando m igual YA menos YB dividido por XA menos XB, também conhecido como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, lá da trigonometria, também. Tendo o coeficiente angular da reta e um ponto pelo qual a reta passa, sua equação será dada por y menos YA igual a m x menos XA. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, 4 e 9. Em seguida, use o coeficiente angular em um dos pontos para determinar a equação da reta. Então, primeiro eu calculei o coeficiente angular, trocando YB, YA, XB e XA. Encontrei que M vale 3. Optei por usar o ponto A e substituir na equação da reta. Y menos YA igual a M vezes X menos XA. Então, ficou Y menos 3, estou usando o ponto A, igual a 3 vezes X menos 2. Y menos 3 é igual a 3X menos 6. Y menos 3 menos 3X mais 6 é igual a 0. Então, fica menos 3X mais Y mais 3 igual a 0. É a equação desta reta. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 0 e 1 e forma com o eixo x um ângulo de 150 graus. Sabemos que a inclinação da reta é 150 graus, então o coeficiente angular é a tangente de 150 graus, que é menos raiz de 3 sobre 3. Agora, então, usando o ponto e a equação da reta, eu vou ter y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x menos 0. Y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Multipliquei toda a equação por 3 para me livrar da fração. Então, ficou com 3y menos raiz de 3. 3y menos 3 igual a menos raiz de 3x, né? Passando raiz de 3 para o outro lado, raiz de 3x mais 3y menos 3 é igual a 0. Como sabemos, o gráfico cartesiano de uma função afim, f de x igual a ax mais b, é uma reta. Nós podemos querer fazer uma comparação entre o gráfico da função afim lá do primeiro ano do ensino médio com o gráfico da reta que nós estamos vendo no plano cartesiano agora no terceiro ano. E sim, eles são a mesma coisa, tá? Essa função afim, ela é uma reta no plano cartesiano. A reta no plano cartesiano é o gráfico de uma função afim e vice-versa. Então, é isso. Para isso, basta que a gente isole o y em qualquer uma das equações da reta. E ela será descrita como mx mais b ou ax mais b, tanto faz. Ali vocês vão escolher se vocês querem usar o m ou se querem usar o a. O significado é o mesmo, tá bem? Essa forma de escrever a equação da reta é chamada de equação reduzida. Tá? Veja que m é o coeficiente angular da reta e b indica a ordenada do ponto 0 e b em que a reta corta o eixo y. Exemplo 8. Considere a reta de equação 3x mais 2y menos 13 igual a 0.
Encontre a equação reduzida da reta, seu coeficiente angular e o ponto de interseção com o eixo y. Isolando o y na equação da reta, temos a equação reduzida, né? Então, vou pegar essa equação aqui e vou isolar o y. Bem, como que eu vou fazer isso, gente? Ó, 2y é igual a 0, né? Menos 3x mais 13. Passo 2 dividindo. Então, menos 3x mais 13 dividido por 2. Menos 3 meios de x mais 13 meios. Essa é a equação reduzida da reta. Dessa forma, nós temos que o coeficiente angular desta reta é menos 3 meios e o ponto de interseção com o eixo y é 0 e 13 meios. Exemplo 9. Dados o ponto A, 2 e 5 e o coeficiente angular m igual a menos 1, determine a equação reduzida da reta. Então, y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Y menos 5 é igual a menos 1 vezes x menos 2. Y menos 5 é igual a menos x mais 2. Y, isolando agora, vou passar o 5 para o outro lado. Menos x mais 2 mais 5. Y é igual a menos x mais 7. Essa reta corta o eixo y no ponto 0 e 7. Aqui está o gráfico para vocês conferirem, tá bem? Também é bem tranquilo, só lembrar do determinante e da função afim e de isolar o y, que fica bem tranquilinho de trabalhar com a equação de reta no plano.